Beleza, sejam bem-vindos então à nossa segunda aula aqui de revisão, né? Terceira aula ao vivo, segunda aula de revisão, onde eu vou trabalhar 7 questões sobre o histórico, né, das teorias da administração. E lembrando, né, que a nossa atividade vence amanhã, dia 4, né? Então dá tempo ainda de fazer e tirar uma boa nota. Eu trouxe 7 questões, dessas 7, 5 trabalham as principais teorias, né? Então, teoria científica, clássica, da burocracia, das relações humanas, de sistemas, né, de maneira geral. E eu vou estar explicando algumas questões e falando um pouquinho sobre a teoria também, tá? Bom, então, a primeira questão que eu trago aqui para vocês é a seguinte. Frederick Taylor, só lembrando, né, Taylor foi um dos principais iniciadores da administração como ciência. Ele verificou que em todos os ofícios, os operários, o ofício, né, jeito de trabalhar, jeito de fazer, os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas do trabalho por meio da observação. Percebeu que isso levava a diferentes meios ou métodos para se fazer a mesma coisa. Ele adotou o melhor dos métodos e aperfeiçoou esses métodos, criando o método científico de trabalho. Dentre as técnicas criadas por Taylor em seu método científico, podemos citar a afirmativa 1 diz que o estudo dos tempos e movimentos, a afirmativa 2 fala sobre a seleção científica do trabalhador, e a afirmação 3 fala sobre a criação da linha de montagem e pede para assinalar a correta, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem, daí eu já venho com a resposta e com a explicação. Aí pode falar no microfone ou colocar no chat aqui o que vocês acham que é, tá? Bom, vamos lá. O Michael ou Michael, depois me explica aí qual que é o correto. O Marcos, a Flava e o Jersey, né, praticamente todo mundo fala que é a letra D. E eu vou dizer para vocês, Micael, obrigado, Micael. Só para não chamar errado, né? Eu vou dizer para vocês que a resposta correta dessa questão é a letra C, tá? É a afirmativa 1 e 2, que é a verdadeira. Deixa eu marcar aqui só, tá? E explicar o porquê, tá? O Taylor, como eu mencionei, ele foi um dos primeiros caras que criaram um método científico, tá? Ele publicou lá um livro chamado de Princípios da Administração Científica. Hoje até no grupo tinha alguém perguntando onde que está falando sobre Taylorismo, né? Taylorismo é a raiz do Frederick Taylor, tá? E ele era um engenheiro americano e ele começou a observar que os trabalhadores desempenhavam os mesmos papéis ou as mesmas tarefas, mas cada um de um jeito diferente. O que ele fez? Ele começou a ver, lembrando que a gente está falando no início dos anos 1900, 1903, 1905, e não tinha ferramenta, não tinha equipamento, não tinha tecnologia, tá? A gente estava vindo de uma época com a Revolução Industrial, migrando do campo para a cidade. Então, o Taylor, ele observava que cada trabalhador tinha um jeito diferente de fazer.
Então, ele meio que já pré-selecionava aqueles melhores trabalhadores ou os mais eficientes. Ele observava o que ele fazia de ferramenta, o que ele tinha de método, prática, técnica para fazer. E com isso, ele falava assim, não, esse aqui, né, vamos supor que o Mikael aqui é o trabalhador padrão, digamos assim. Ele é o que desempenha a tarefa de maneira mais rápida, tá? Vamos supor que a tarefa fosse construir um avião de papel, tá? Então, o Mikael que constrói o avião de papel mais rápido. Como é que o Mikael faz isso? E quanto tempo o Mikael leva para construir um avião de papel? Então, o Mikael leva 10 segundos, né? O Felipe leva 12, a Raíssa leva 15, o Marcos leva 20, tá? Então, ele falava, ó, o Mikael dobra a folha no meio, dobra a primeira ponta da direita, dobra a ponta da esquerda, dobra tudo no meio, abre a asa e pronto, tá pronto ali o avião, tá? Então, além dele fazer uma seleção científica do trabalhador, que era pegar aquele que seria o modelo, né, ou o exemplo, ou o mais habilidoso, o mais eficiente, ele cronometrava esse tempo e falava assim, não, se o Mikael dá conta de fazer um avião de papel em 10 segundos, vamos tentar fazer com que ele faça em 8 ou em 7, tá? Sempre tentando forçar. E, com isso, ele cronometrava, por isso que fala estudo dos tempos e movimentos, e uma outra característica do modelo de Taylor era a adoção do princípio da especialização do trabalho. Essa especialização do trabalho era o quê? O Mikael seria o melhor do mundo em construir um avião de papel. O Felipe seria o melhor do mundo em apertar um parafuso. A Darlene seria a melhor do mundo em fazer determinada tarefa, determinada atividade, tá? Então, no modelo de Taylor, era um modelo em que se adotava o modelo de homem-máquina, tá? E com essa característica do homem-máquina, eu ia treinar, ia fazer com que ele trabalhasse até o final, tá? Com que ele fosse cada vez mais aperfeiçoado. Esse modelo da criação da linha de montagem, Gerson, é exatamente o que você colocou, é o modelo do Ford, tá? O Ford pegou os princípios do Taylor e aplicou esses princípios na linha de montagem, tá? Então, assim, muita gente confunde, inclusive isso aqui costuma cair muito em concurso público, e tem autores que às vezes até confundem essa ideia também, que a linha de montagem foi a criação do Taylor. O Taylor, ele aplicou a teoria, ele criou a técnica, ou a teoria, ou o método científico. A aplicação da linha de montagem foi o Ford que fez, tá? E ele fez isso de que forma? Um veículo automotor, quando ele era produzido do início ao fim pela mesma pessoa. Inclusive, o modelo europeu, e aí vamos pegar a Itália, a Alemanha, né? Dentro da Itália eu vou pegar aqui marcas famosas, a Fiat, a Ferrari, que é uma marca da Fiat, tá? Até hoje a Ferrari, ela vende alguns exemplares de alguns carros por um valor... Ferrari já é caro, né? Ela vende por um valor muito mais alto, porque a mesma pessoa monta, às vezes, não o carro todo do início ao fim, mas numa linha de montagem, cada pessoa monta a peça de um motor. E a Ferrari, a Mercedes, né? Ferrari italiana, Mercedes alemã, elas têm alguns motores que são fabricados que o mecânico que montou vai uma plaquinha com o nome dele no motor. Isso é meio que coisa artesanal, para agregar valor, para dizer que é do início ao fim. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, o modelo americano, né, de construção, na verdade o modelo mundial até então, 1880, de construção de veículo, era que a mesma pessoa, né, ou o mesmo grupo de pessoas fabricaria o carro do início ao fim, tá? Não necessariamente uma pessoa, mas aquela equipe, 2, 3, 4, 5 pessoas. Isso tornava o custo muito caro desse veículo. Então, ele falou assim, não, se cada um especializar nessa tarefa, né, ou em grupos de tarefas, quem mexe com pintura é só pintura, parte elétrica é só parte elétrica, quem aperta parafuso só aperta parafuso, quem solda só mexe com solda. Ele ia ficar tão bom nisso, seria o melhor do mundo em fazer isso, que ele produziria isso de maneira mais rápida. E com isso você faria essa produção em linha de montagem, que também é conhecida como produção em série, que aplica os princípios do Taylor, como estudo dos tempos e movimentos, seleção científica do trabalhador, melhoria da eficiência da produção, tá? Ele aplica isso numa linha de montagem.
Um exemplo, mas professor, por que sai mais barato? Por que a linha de montagem torna mais barato? Porque você consegue produzir mais unidades usando a mesma quantidade de recurso, né, entre aspas, força humana, tá? Fecha aspas, e outros tipos de material, insumo, que seriam custos fixos, né? Aluguel, entre outros, depreciação da máquina. Então, você consegue reduzir o custo unitário desse produto. Vamos supor que vocês vão fazer uma festa de formatura, tá? Essa turma toda aqui resolveu fazer uma festa única de formatura. E aí vocês vão fazer pizza para vender, para arrecadar fundos para a festa de formatura de vocês. Vocês podem, cada um, montar uma pizza individualmente, né? Cada um vai montando a sua. Então, algumas vão sair com mais recheio, menos recheio. Algumas vão sair mais perfeitinha, outras vão sair meio que de qualquer jeito, tá? E vamos supor que cada aluno consiga montar aí em torno de 10 pizzas por hora, né? 10 PPH, 10 pizzas por hora, tá? E aí eu tenho um grupo de 20 alunos que vão produzir 200 pizzas por hora. Se eu colocar uma produção em série, tá? Se eu colocar uma produção em série ou uma produção por linha de montagem, um aluno vai abrir a massa, o outro aluno vai colocar o molho, o outro aluno vai colocar o queijo, o outro vai colocar o presunto. Eu vou dividindo cada etapa, cada fase do processo, tá? Criando uma linha de montagem. Eu posso afirmar para vocês que a produtividade final deva subir no mínimo 25%, tá? Então, de 200 iria para 250 pizzas por hora, tá? Se não for mais, olha lá se não for mais, tá? E esse mesmo princípio, tá, foi aplicado utilizando os conceitos e as técnicas do Taylor, tá? Então, o Taylor, ele tinha essa questão de focar no homem como homem-máquina. O Taylor tinha na cabeça dele que era errado as pessoas serem remuneradas por salário fixo no final do mês, as pessoas tinham que ganhar por produtividade, tá? E ele defendia isso porque ele adotava, ele era adepto da teoria do Homo economicus, que eu vou explicar ela daqui a pouquinho melhor, tá? O Homo economicus, ele trata o ser humano como uma máquina, dotado de algumas necessidades e que utiliza da sua capacidade física para prover os seus recursos. Em outras palavras, a teoria do Homo econômico trata ele como uma máquina e que ele é viciado em ganhar dinheiro. Então, se ele puder trabalhar, por mais que a lei fala trabalhar 8 horas, se ele puder trabalhar 12, 14, 16, ele vai trabalhar porque ele vai ganhar mais por isso, tá? No modelo brasileiro, o modelo americano geralmente paga-se por hora. 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares por hora, tá? Então, lá você vê muita gente brigando para trabalhar, brigando para abrir os locais, empresas em feriados, enquanto que aqui no Brasil, a CLT, ela protege, né, mais o trabalhador, e com isso você tem a maioria dos trabalhadores recebendo por salário fixo, né? Um ou outro, dependendo do tipo de venda, se é vendedor, recebe comissão, recebe alguns outros incentivos a mais, tá? Mas o grosso é receber com base em um salário fixo, que na concepção de Taylor é algo que desmotiva, porque se ele fizer muito ou fizer pouco, ele vai receber a mesma coisa no final do mês, tá? Então, essa aqui seria a resposta, tá, dessa questão. Eu vou para a próxima questão, depois eu vou fazer um comparativo, tá, que a próxima eu vou falar do Fayol. Então, assinale a alternativa que apresenta as duas bases criadas por Taylor e Fayol. Nessa questão 2, eu troquei um pouquinho o enunciado para ficar melhor no slide, tá? Ela vem primeiro com o texto e depois vem essa parte aí, assinale a alternativa que apresenta essas duas bases, tá? Então, no despontar do século XX, 2 engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos pioneiros a respeito da administração. Um era americano, Frederick Winslow Taylor, e o outro era o europeu, Henry Fayol. Embora ambos não tenham se comunicado entre si e tenham partido de pontos de vista diferentes e mesmo opostos, o certo é que suas ideias constituem as bases da chamada abordagem clássica da administração, cujos postulados dominaram as 4 primeiras décadas do século XX, né? Então, mais ou menos ali até o início dos 1900 até 1940, tá? Até, na verdade, o início da Segunda Guerra Mundial, 1941, por ali. No panorama administrativo das organizações. Então, ele quer saber
as teorias criadas por Taylor e Fayol, respectivamente. Tá? Então, vou dar um tempinho para vocês responderem e daí eu já venho explicando a resposta. Beleza. Acho que por unanimidade, né, foram na letra E, administração científica e teoria clássica. Tá? Correto, pessoal. Tá? Realmente é essa a resposta da questão número 2. Tá? A administração científica ela é vinculado ao Frederick Taylor, tá? Que foi o que eu acabei de explicar anteriormente. O Fayol, o Henry Fayol, ele é europeu, tá? Ele é britânico, se eu não me engano. É francês, perdão, francês. E ele desenvolveu a teoria clássica. A teoria clássica, ela é um pouco parecida com a teoria da administração científica. Ela tem algumas diferenças entre elas. As duas trabalham, né, o trabalhador como homo econômicos, como homem-máquina, tá? As duas fazem parte da abordagem clássica, tá? Porque as duas focavam no arranjo institucional, no arranjo interno da organização, tá? Como promotora da eficiência. A diferença é que a administração científica do Taylor focava nas tarefas, no que o trabalhador fazia, no que cada trabalhador estava fazendo. Enquanto o Fayol, o foco dele era na estrutura, na organização, mas do ponto de vista da estrutura. Cargos, fluxogramas, a questão das funções básicas, que é o planejamento, organização, direção e controle. Tá? Então, enquanto o Taylor estava preocupado com a parte mais técnica, operacional, de como se fazer, o Fayol falou assim, opa, eu preciso organizar a casa aqui, né? Será que eu estou com muita gente contratada? Estou com pouca gente contratada? Será que as funções estão bem definidas? Será que está claro quem é que manda e quem é que obedece? Tá? Será que tá claro para as pessoas como é que é o fluxo do processo, para quem que tem que pedir, o que tem que fazer? E assim, mas professor, como é que eu posso enxergar isso numa empresa? Como é que eu posso chegar à aplicação da teoria clássica numa empresa? Tá? É muito simples. Acredito que quase vocês têm ou conheçam alguém que tem uma empresa familiar, principalmente empresa pequena, tá? Pequena, média, assim. Geralmente empresa familiar ou são os pais, né, pai e mãe, né, com filho, né, ou são às vezes marido e mulher, né, um casal. E nesse arranjo, né, de empresa familiar, muitas vezes os funcionários ficam um pouco perdidos a quem é que eles vão obedecer. Tá? Às vezes, obedece a esposa, porque ela é mais brava, às vezes obedece a esposa, porque ela que manda no cara, né? Ou às vezes é o contrário. Então, às vezes, formalmente a empresa está no nome do marido, mas quem dá ordem lá dentro é a esposa, e isso deixa as pessoas um pouco confusas do que fazer. De repente, o dono da empresa falou, faz X. Aí vem o filho, a filha do dono fala assim, não, faz Y. E o funcionário fica assim, mas o colaborador, mas quem que eu vou obedecer? O filho, que é o futuro da empresa, ou o pai, que é quem me contratou e quem eu devo subordinação atualmente? Tá? Então, o Fayol, ele veio também focando para a eficiência da organização,
porém de um jeito que as coisas ficassem mais clara, mais nítida. Parece que eu estou falando algo assim, professor, mas isso é tão óbvio, né? Claro que tem que ser organizado. Mas se você pensar nos anos 1900, não tinha nada disso, não existia estudo da administração. Então isso era novidade na época, tá? E aí o Fayol, ele trouxe, na verdade, ele formalizou as funções básicas da administração, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. O Fayol, ele foi até um pouco mais além, tá? Que o termo de direção, ele dividiu em comando e coordenação, e daí depois o controle, tá? Então, o planejamento está ligado em fazer análises passadas, dar uma observada no qual é o cenário futuro, envolve habilidades conceituais, tá? Habilidades de enxergar o contexto, saber onde está situado. A organização significa criar os cargos, ver quem vai fazer o quê, quem vai ficar subordinado a quem obedece a quem. A direção tem a ver com a parte da execução, né, do comando e da coordenação, então desempenhar aquilo que foi planejado e organizado, e o controle vai verificar, por meio dos resultados, se eles estão ou são compatíveis com o planejamento. E aí, se não for, vai para ajuste, se for, mantém o planejamento da forma como está. Tá? Então, o Fayol, os dois visavam a eficiência. Tá? O que o Taylor, o que o Fayol queria abominar, queria acabar, é com que o funcionário às vezes recebesse várias ordens e não saber por quem, ou por qual caminho, ou por qual pessoa começar a seguir aquela ordem. Tá? E a ideia do Fayol veio junto com o que estava acontecendo na administração pública que o Weber propôs, tá? Que eu vou falar sobre o Weber daqui a pouquinho, outra questão. Mas nessa 2, tá? Teoria das... só eliminando, né, as alternativas. Teoria das organizações não é, tá? A teoria das organizações, ela veio lá na frente, na verdade é um conceito até um pouco mais atual, que aborda, faz um resumo de todas as teorias ali dentro. A teoria clássica está correta. Na B, fala a administração científica está correta, mas teoria neoclássica não está, porque a neoclássica ela não foca mais só na estrutura, ela leva em consideração as pessoas e o desenvolvimento pessoal. Tá? A científica na C está correta, mas a burocrática está errada. Teoria das organizações na D está errada e teoria neoclássica também está errada. E, por fim, sobra a letra E, que está correta, administração científica e teoria clássica. Tá? Deixa eu avançar aqui, então. Na questão 3, ela diz o seguinte, que a teoria da burocracia teve o desenvolvimento na administração ao redor da década de 1940, impulsionada pelos estudos anteriormente realizados por Max Weber. Então, vocês vão ver, quem procurar aí estudar, vai ver que Max Weber é considerado o pai da teoria da burocracia. Tá? Pode-se considerar como algumas das vantagens da burocracia. Letra A, o caráter legal das normas, o caráter formal das comunicações, impessoalidade nos relacionamentos, rotinas e procedimentos voltados para uma melhor previsibilidade de funcionamento. Letra B, aumento do atrito entre as pessoas, diminuição dos dilemas organizacionais, controle adequado dos tempos e movimentos. Letra C, valorização da inconstância, diversificação de rotinas e procedimentos, imprevisibilidade do comportamento. Letra D, formalização das alterações hierárquicas, rapidez nas decisões, diversidade de interpretação. E letra E, aglutinação de pessoas em função de interesse comum, interação provocada pela organização formal, ênfase nos aspectos emocionais. Um minutinho, daí eu já venho com a resposta.
Beleza. A maioria aqui foi na letra... maioria não, todos, né? Na letra A. E a resposta correta da 3 é a letra A. Vocês acertaram, tá? Deixa eu explicar o porquê dessa questão aqui agora. Max Weber, ele foi um sociólogo alemão, tá? E ele começou a estudar, na verdade, a administração pública, o comportamento das pessoas, os tipos de dominação, né? Tradicional, racional, legal e carismática, e como que isso afetava, como que essas dominações, elas afetavam a política, o convívio, a sociedade como um todo, tá? Então, o que que ele fez? Ele detalhou a administração pública de tal forma que ele exigiu que essa administração pública fosse, como é que eu posso dizer, reescrita, ou para que ela evoluísse. A administração pública, ela tem basicamente 3 tipos, tá? O modelo patrimonialista, modelo burocrático e modelo gerencial. Weber pegou o modelo patrimonialista e transformou ele no modelo burocrático. O modelo patrimonialista, ele dizia, era vinculado a um poder monárquico, a um poder de um soberano. Você tinha o rei governando, quando muito, com um parlamento junto, tá? As vontades do rei prevaleciam sobre a vontade dos seus súditos, né, do seu reino, e você tinha uma gestão pública altamente corrupta, uma gestão pública totalmente confusa entre o que era patrimônio pessoal do rei, do governante, o que era patrimônio da sociedade, ausência de critérios técnicos, ausência de regras, de leis, de normas, tá? Quando a regra, a lei não servia ao rei, ela ia lá e mudava por conta dele. E o Max Weber falou assim, não, para a gente conseguir avançar como sociedade, a gente precisa ter normas, precisa ter regras, tá? Então, a burocracia, ela surgiu como uma oposição ao que o modelo patrimonialista colocava. Esse modelo patrimonialista também tinha uma adoção nas empresas privadas. Os donos de empresa faziam o que queria, confundia o patrimônio da empresa com o patrimônio próprio. Dá um exemplo, professor. Pega dinheiro do caixa e paga uma conta de energia da casa, e não a conta de energia da empresa, tá? É um exemplo de confusão entre o que é o princípio da entidade, né? O que é coisa da empresa, o que é coisa da pessoa física. Então, esse tipo de confusão, ausência de norma ou de critério, mandava as pessoas embora sem critério nenhum. A comunicação era toda de boca, verbal. Então o Weber falou assim, não, a gente precisa ter normas, ter regras formalizadas, escritas, tá? Ainda que não fosse impresso num papel, mas que fosse consensual, que todas as pessoas soubessem, tá? Ele até primava para que essa comunicação, para que essas regras fossem todas formais, escritas e publicadas, tá? E divulgadas. Porém, há alguns autores que defendem ali que elas precisavam ser entendidas, não necessariamente escritas, tá? Então, o que o Weber fez? O caráter legal das normas, né? Ou seja, ele deu uma forte ênfase ao princípio de normatizar, de criar leis, regras para tudo, código de conduta, código de postura, código de, né, fluxo de processo, deixar bem claro ali, aquilo que o Fayol falou, é um organograma, então vai ter uma hierarquia ali, então tem que ficar claro, impresso, visível para a pessoa, para que ela veja quem é que manda e a quem ela está subordinada, tá? Então o caráter legal das normas é isso. O caráter formal das comunicações é para que as coisas fossem feitas por escrito, né? Preferencialmente ali no papel, um desenho, um sinal mais claro que não ficasse solto no ar, tá? Por quê? Porque poderia haver ruídos, poderia haver falha nas comunicações. Uma vez, só contando uma história aqui para vocês, uma vez, quando minha avó era viva lá em Minas, a pessoa encomendou com ela 5 mil de salgado. Ela mexia com salgado assim e tal, e ela se matou, chamou a família inteira para fazer lá 5 mil de salgado, porque a filha da mulher ia casar e tal. E aí conseguiu, quando foi entregar,
a pessoa queria, na época, sei lá se era cruzeiro, cruzado, a pessoa queria 5.000 cruzeiros de salgado, não 5.000 salgados. Então isso deu uma diferença gritante de quantidade. E da mesma maneira, pedidos, né? Empresa que recebe pedido por telefone, né? Tem empresa que às vezes recebe pedido por telefone, WhatsApp, e-mail, sistema, app, não sei o que, ela vai ficar doido, né? Canaliza não só, preferencialmente, o que for escrito, né? Ou algo que for padronizado. A questão que Weber defendia também, né, como princípio da burocracia, é a impessoalidade nos relacionamentos. Então, eu não deveria tratar a Raíssa melhor do que com o João Vitor, porque eu sou amigo da Raíssa e não conheço o João Vitor, tá? Então, esse é o princípio da impessoalidade. Eu não posso contratar essa pessoa porque é meu parente, eu não posso dar folga para essa pessoa porque é meu amigo, né? Independente de quem é dentro da empresa ou dentro da instituição pública. E também ele buscava criar rotinas e procedimentos voltados para uma melhor previsibilidade de funcionamento. Então, a ideia da burocracia era tornar a gestão, seja pública ou privada, mais eficiente, de maneira que você pegasse aquilo lá, lesse, ou interpretasse o manual, tem que fazer assim, assim, assado. Tal como uma receita de um bolo de caixinha. Acho que quase todo mundo aqui já deve ter feito um bolo de caixinha. Um bolo de caixinha, eu vou pegar ali, vou abrir o saco, vou ver a receita que está ali e vou seguir a receita do jeito que está. Se esse bolo de caixinha não viesse com as instruções, a chance de dar, com as instruções já dar errado, imagina sem instrução, né? Então, a ideia do princípio da eficiência é que tudo fosse feito da maneira padronizada, rotineira, para que fosse feito mais rápido, para que fosse feito de maneira mais dinâmica. E muita gente confunde o conceito da burocracia como algo ruim, associa a burocracia a algo ruim. Isso é muito difícil, isso é muito chato, isso é muito burocrático. Todos vocês já ouviram, até já falaram isso. E aí você acaba tendo uma confusão da ideia da burocracia. A ideia da burocracia não é a lentidão, é trazer rapidez, trazer eficiência. Porém, às vezes, seja empresa privada ou órgão público, põe tanta regra, tanto procedimento assim, que às vezes você fica perdido, você se confunde, né? Você não sabe qual que é para fazer primeiro, qual que é para fazer segundo, e aí você meio que acaba perdendo. E daí aquela regra, aquela orientação que era para ajudar, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Tá? Então, às vezes fica tão complicada, a pessoa quer dizer uma coisa simples e de repente põe uma orientação gigante ali, né? E essa é a ideia do Max Weber, né? De propor que as coisas fossem, né? De pegar aquilo que o Taylor, o Fayol tinham colocado como teoria para trazer a coisa mais eficiente. O Weber, o que eles três tinham em comum era justamente a busca pela eficiência, tá? Porém, o Weber dizia que não bastava eu ter o funcionário qualificado, selecionado, estudando a tarefa, não bastava o Fayol organizar a estrutura, dizer quem manda, quem obedece, qual é o fluxo, quais atividades cada um tem que desenvolver. O Weber tinha que colocar tudo isso no papel e fazer com que as informações circulassem de maneira correta e eficiente dentro da organização. Um último exemplo aqui para fechar sobre a questão do caráter formal das comunicações. Acredito que, acho que quase todos vocês, ou a maioria de vocês, já brincou de telefone sem fio, né? E quando você envolve mais de 8 ou 10 pessoas, já na oitava pessoa, aquilo que você disse lá no começo já está totalmente desconfigurado, né? Já está totalmente invertido o assunto. Por quê? Porque quando você faz uma comunicação, você tem que ter algumas garantias de que quem falou, falou da maneira correta, quem recebeu, recebeu da maneira correta, interpretou da maneira correta e repassou da maneira correta, tá? Então você pode ter ruídos de comunicação que pode atrapalhar isso daí. E no papel, papel é papel, tá? No nosso grupo mesmo, né, tem o CIGA postado falando da atividade, as orientações, tem o slide de apresentação, tem o vídeo de apresentação. E ainda assim, às vezes surge uma dúvida aqui e ali, ainda assim, você vê que tem alguma pergunta que está se referindo a algo que está explícito ali. Então, se formalizando, às vezes as pessoas têm dúvida, imagina sem formalizar, tá? Então, essa é a ideia da teoria
da burocracia. Tá? Questão número 4. Tá? Então, em 1924, a Western Electric Company, que hoje é a General Electric, tá? A GE, situada em Chicago, no bairro de Hawthorne, contratou uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, comandado por Elton Mayo, para investigar a influência das condições físicas de trabalho na produtividade e na eficiência dos trabalhadores. A partir da experiência de Hawthorne, os pesquisadores concluíram que, letra A, os operários que produziram muito acima ou muito abaixo da norma socialmente determinada ganharam afeição a respeito dos colegas. Letra B, a necessidade econômica tem precedência sobre as necessidades sociais e a maior especialização do trabalho é a forma mais eficiente da divisão do trabalho. Letra C, o nível de produção é determinado pela capacidade física ou fisiológica do empregado e pelas normas sociais e expectativas que envolvem. Letra D, os trabalhadores em geral não agem ou reagem isoladamente como indivíduos, mas como membros de grupos e se mantém uma constante interação social. E letra E, a colaboração na sociedade industrializada deve ser entregue ao acaso enquanto se cuida dos aspectos materiais e tecnológicos do progresso humano. Um minutinho, eu já venho aqui com a resposta. Vamos lá, então, nessa questão, ela é um pouco mais complexa mesmo, tá? Ficou dividida aqui entre a letra C e a letra D. Deixa eu explicar primeiro o que foi essa experiência e daí eu já venho com a resposta, tá? Então, basicamente, a experiência de Hawthorne, ela tinha como objetivo inicial verificar uma possível correlação entre a iluminação dos locais de trabalho com uma melhora na eficiência dos trabalhadores, tá? Trabalhadoras. É como se a condição de clima, temperatura, iluminação influenciasse na produtividade. A hipótese inicial era que um ambiente mais iluminado, um ambiente mais bem ventilado, proporcionaria um aumento na produção. Tá? Essa era a hipótese inicial. E essa experiência ela foi dividida em algumas fases. Tá? Basicamente foram 4 fases, e aí tem alguns autores que consideram como 5, porque a 4ª fase foi subdividida, mas via de regra são 4 fases. Tá? A primeira foi observados 2 grupos trabalhando em condições diferentes, 2 grupos teoricamente bem parecidos, trabalhando em condições diferentes. O primeiro grupo tinha acesso a uma luz variável, ficava mais forte, mais fraca, e o segundo recebeu uma iluminação mais constante. O resultado dessa pesquisa foi que não teve relação entre iluminação e produtividade. Porém, esse não, como observado, foi uma resposta. E aí, eles observaram que havia uma questão psicológica que afetava a eficiência das operárias. Basicamente, era mais grupo de mulheres mesmo, na fabricação de relés. Tá? Ou seja, as pessoas reagiam às variáveis conforme as suas suposições pessoais. Por exemplo,
elas deviam trabalhar mais com uma luz intensa do que com uma luz mais baixa. Elas instintivamente acabaram associando, e esse fator psicológico, né, teve que ser isolado no processo. Depois foi para a segunda fase. Na segunda fase, foram observadas, acho que algumas moças, umas 6 mais ou menos, e dessas 6, 5 montavam o equipamento e a sexta preparava as peças. Elas ficavam em salas separadas, de onde o grupo de controle permanecia, e ambos os grupos tinham um supervisor para acompanhar os trabalhos. Essa produção serviu de comparação com um outro grupo, que era um grupo experimental, e entre os resultados, as moças das salas de prova gostavam de trabalhar ali porque elas consideravam a supervisão mais branda, mais leve, e a supervisão era meio que mais uma orientação do que uma pessoa que ia cobrar. Elas gostavam porque elas mais recebiam ajuda do que cobrança, tá? E não do outro grupo que tinha um chefe que cobrava, um chefe que era chato, tá? E um chefe que era mais rígido, né, na supervisão delas. Aí gerou outro questionamento, outra hipótese também que derivou da terceira fase. A terceira fase, ela partiu da preocupação de que os pesquisadores precisariam demonstrar alguns comportamentos distintos das operárias das duas salas. Então, diante disso, eles deixaram de analisar as condições físicas do trabalho e começaram a observar nas relações humanas dentro do trabalho, dentro da fábrica. E eles notaram que o grupo de controle achava uma humilhação a supervisão, sem que a empresa sequer soubesse disso. E aí, mais ou menos em 1930, foi criado um programa para ouvir sugestões e conhecer melhor os funcionários que gostaram da ideia e passaram a expor suas ideias sobre o trabalho. Por fim, na fase 4, um outro grupo experimental foi escolhido para ser observado diante de condições idênticas ao do departamento, né, que teve melhor resultado. Só que eles não ficaram numa sala comum de produção, eles ficaram numa sala especial. Um observador permaneceu na sala para acompanhar o desenvolvimento das operárias e um entrevistador ficou do lado externo para entrevistá-las. A ideia era analisar a organização informal dos funcionários. Tá? E aí o sistema de pagamento também foi atrelado, daí é onde alguns falam que isso é a quinta fase, né? Foi atrelado a cada grupo e na experiência foi constatado uma certa solidariedade dos grupos que passaram a adotar várias ações, né? Várias ações para diminuir o seu ritmo e montar aquilo que acreditavam ser o ritmo normal, tá? E aí alguns resultados da experiência de Hawthorne. Entre eles são vários, mas os principais, tá? A gente pode citar que o nível de produção ele é determinado pela integração social e não pela capacidade física e fisiológica do trabalhador. Em outras palavras, a integração social, tá, ela influencia muito mais ou muito diretamente na capacidade física da pessoa de produzir ou de fazer. Uma outra forma de falar isso é assim, talvez você no seu ritmo normal fabricaria, pegando aquele exemplo das pizzas, 10 pizzas por hora. Mas você está muito animado, vocês viram um vídeo motivacional de formatura, vocês estão empolgadíssimo para vender, as pessoas estão procurando, você vai trabalhar com uma satisfação e motivação muito maior do que você mesmo realmente aguentaria. Tá? E essa vontade sua de trabalhar supera a dor, supera a fome, supera cansaço, tá? Porque você está animado, você está entusiasmado com isso. Então, a sua capacidade, o seu nível de produção é determinado, entre outras palavras, pela sua motivação, e não pela sua capacidade física em si. Tá? O comportamento do indivíduo se relaciona e também se apoia ao seu grupo de trabalho. Então, dentro da Unemat, eu já fiz uma pesquisa, na verdade, um tempo atrás, que comprovava que, às vezes, um aluno faz strike em 2 ou 3. Um aluno ou uma aluna, que é peça-chave dentro da sala de aula, ao evadir do curso, ele acaba carregando com ele ou com ela mais 2 ou 3 alunos. Porque alguns alunos vão para a sala de aula para conversar, para discutir problema, para ver que a vida dos outros, às vezes, é pior do que a dele, né, ou que a dela. Então, esse fator é o que a gente chama de relação interpessoal.
tá? Esse fator de conhecer, de compartilhar problema, de expor, de buscar um ombro amigo, isso dentro da universidade, dentro do ambiente de trabalho é muito comum, tá? E em razão disso, você pode ter as pessoas indo trabalhar não pelo salário, às vezes, no final do mês, mas para ser ouvida, para conversar, para desabafar, com uma válvula de escape, da mesma maneira na universidade, tá? Os trabalhadores, outra conclusão também que eles tiraram, é que os trabalhadores estão sempre buscando uma interação social com outros colegas, e a personalidade de um acaba influenciando o comportamento e a atitude do outro. Então, grupos que são bem organizados, que são educados, eles tendem a manter essa harmonia até o final. Grupo que é mais bagunceiro, mais pivitado, tende a se manter organizado dessa maneira. É uma questão de pertencimento, de reconhecimento e pertencimento. Tá? E aí, você tem aqui uma mudança. Nas teorias anteriores, o ser humano era visto como homem-máquina, ou homo economicus. Tá? Aqui, pela experiência de Hawthorne, começa a se desenhar o conceito de homo socialis. O que significa isso? Que o ser humano detém necessidade social de se comunicar, necessidade social de se relacionar, tá? E isso é um fator que pode contribuir para a eficiência da organização. Então, recapitulando, Taylor visava eficiência com foco na tarefa. Fayol buscava eficiência com foco na estrutura organizacional, no planejamento, nas funções administrativas. Weber buscava eficiência na formalização, na comunicação e numa rotina de atividades interpessoais e de atividades formalizadas, né, com manuais e regras. E Elton Maio buscava eficiência por meio da satisfação e motivação das pessoas. Então, percebam que essas teorias, tá, elas visam eficiência, porém cada uma com seu foco específico. Tá? E aí, indo aqui nas alternativas, tá? Na questão número 4, a resposta é a letra D, tá? Deixa eu marcar aqui a letra D, e aí eu vou explicar o que está errado nas outras. Na letra A, está falando que os operários que produziram muito acima ou muito abaixo da norma socialmente determinada ganharam afeição e respeito dos colegas. Não, tá? Os que produziam muito acima, era até meio que taxado de ganancioso por estar produzindo e ganhando mais. E de egoísta, porque ele podia estar produzindo muito, daqui a pouco o pessoal falava assim, essa pessoa está produzindo por 2, daqui a pouco vai cortar o emprego de 1 aqui. E vai forçar com que a gente trabalhe mais. Se ele produzisse muito abaixo, às vezes o trabalho dele deveria ser feito por outras pessoas. Então eles também não gostavam. Tinha que ter um número que era meio que aceito entre as pessoas. Tá? A Flávia vai produzir 10, a Darlene vai produzir 9, a Alice vai produzir 11, então tinha uma faixa ali. Quem produzisse 6, 5, 4, ou 15, 16, 17, 18, já não estaria dentro da norma. Tá? Então essa está errada. A B está falando que as necessidades econômicas têm precedência sobre as necessidades sociais. E a maior especialização do trabalho é a forma mais eficiente de divisão do trabalho. Esse conceito é da administração científica, tá? Da administração, da teoria das relações humanas, a necessidade social supera a necessidade econômica. Eu estou trabalhando ali por vontade, porque esse trabalho me faz bem, né? O salário é uma consequência. Eu não espero trabalhar e receber um salário, eu espero fazer aquilo que eu gosto, e a consequência de fazer aquilo que eu gosto é o salário. Tá? A C, ela diz que o nível de produção é determinado pela capacidade física ou fisiológica do empregado e pelas normas sociais e expectativas que o envolvem. Então, essa parte inicial que é o que eu acabei falando, né? O nível de produção não é determinado pela capacidade física ou fisiológica. Tá? Então, aquilo que ele tem como vontade, aquilo que ele tem como satisfação e motivação é muito mais vantajoso, muito mais ponderado, digamos assim, do que a parte da remuneração, tá? Deixa eu ver o que Jéssica colocou aqui. Então, na C, a parte de normas sociais e expectativas confundem. Essa C, por isso que eu falei que essa aqui já é um pouquinho mais difícil mesmo, tá? Mas ela
A parte das normas sociais e expectativas, ok, está correto. É o nível de produção determinado pela capacidade física ou fisiológica que está errado, tá? É o que torna a ser errado. E aí, o que tem errado nela é que ela fala o seguinte, que a colaboração na sociedade industrializada deve ser entregue ao acaso enquanto se cuida dos aspectos materiais e tecnológicos. Não. A teoria das relações humanas, ela valoriza muito o trabalho cooperado, o trabalho colaborativo, né? Eu te ajudo hoje, você me ajuda amanhã, tá? Para que o nível de produção se mantenha constante, tá? Vamos lá na questão 5, então. Leia o texto a seguir e assinale a resposta correta. Então, a famosa hierarquia das necessidades de Maslow, que também tem a ver com a teoria das relações humanas, proposta pelo psicólogo americano Abraham Ray Maslow, baseia-se na ideia de que cada ser humano esforça-se muito para satisfazer suas necessidades pessoais e profissionais. É um esquema que apresenta uma divisão hierárquica em que as necessidades consideradas de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Então, sobre as hierarquias da necessidade de Maslow, julgue os itens a seguir. Afirmativa 1. Quando a necessidade é satisfeita, ela deixa de ser motivadora do comportamento, dando oportunidade para que o nível mais elevado possa se manifestar. A 2. Quando as necessidades inferiores estiverem satisfeitas, as superiores começam a dominar o comportamento. A 3. Quando a necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar no comportamento. A 4. Todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide de necessidades. E a 5. O comportamento motivado funciona como um canal pelo qual muitas necessidades fundamentais podem ser expressas ou satisfeitas. Então, um minutinho eu já venho com a resposta. Vamos lá, então. Nessa aqui, eu já vou direto também na resposta para eu poder explicar um pouquinho melhor, tá? Então, a resposta da 5 é a letra B de bola, tá? A gente só tem a 4 como falsa, e eu vou explicar o porquê, tá? Eu vou ter que passar aqui para o próximo slide, para poder explicar, que eu trouxe a pirâmide aqui para poder explicar, tá? Então, eu vou pegar aqui as 3 primeiras afirmações e depois eu volto na quinta aqui, tá? A primeira diz que quando a necessidade é satisfeita, ela deixa de ser motivadora de comportamento, dando oportunidade para que o nível mais elevado se manifeste. Quando uma necessidade inferior estiver satisfeita, a superior começa a dominar o comportamento. E a 3, quando a necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar no comportamento. Então, aqui eu tenho a pirâmide das necessidades de Maslow, que mostra as necessidades de baixo para cima, fisiológicas, de segurança, de relacionamento, amor, de estima e de realização pessoal ou autorrealização, tá? Nessa pirâmide, ela não tem como você chegar
numa necessidade de segurança sem ter satisfeito a fisiológica, tá? O que é uma necessidade fisiológica? Respirar, comer, beber água, fazer sexo, dormir, fazer cocô, fazer digestão, enfim, tá? São necessidades fisiológicas. A necessidade de segurança tem a ver com segurança do corpo, do emprego, de segurança financeira, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade, tá? A de amor ou relacionamento tem a ver com as amizades, com a família, com a intimidade sexual, enfim. A de estima tem a ver com você estar bem, você estar confiante, conquistar o respeito dos outros, confiar como é que chama? Ser reconhecido, tá? Pelo seu cargo ou pelo que você desenvolve. E a realização pessoal tem a ver com a aceitação dos fatos, quando você já está totalmente já motivado, você já está no ápice, você já alcançou aquilo que você queria alcançar, tá? E aí, deixa eu explicar esses itens iniciais aqui. Quando eu satisfaço a condição fisiológica, eu passo para a condição de segurança. A segurança passa a ser, eu já comi, já fiz xixi, já dormi, eu preciso ter eu já não tenho uma casa fixa. Eu sou morador de rua, por exemplo. Então, eu vou buscar uma segurança, eu vou buscar um abrigo, um lugar para eu dormir. Nesse abrigo, eu consegui um abrigo, vou ficar por uma semana. Aí eu vou fazendo amizade com as pessoas que ficam nesse abrigo, e assim eu vou subindo, até chegar na autorrealização, realização pessoal. Eu consegui um abrigo, mas eu estou com fome. Eu volto de novo na necessidade fisiológica. Tá? Então, ele é meio que como se fosse uma escada. Eu fico subindo e descendo ali o tempo todo. Tá? Eu sempre gosto de usar esse exemplo, que é o da defesa do TCC e da formatura. Né? Então, às vezes você está lá defendendo o TCC e tal, defendeu, tirou nota 10 no TCC. Puxa, você praticamente sanou todas as necessidades fisiológica, segurança, sociais, estima e autorrealização. Você está satisfeito. E aí você começa a falar para todo mundo que você tirou 10, você está contente e tal, o pessoal, vibra, aquela coisa toda. No segundo dia, você, tirei 10, tá lá, né? Beleza, que bom. No terceiro dia, lá vem o chato do 10 de novo, né? E aí isso meio que já começa a baixar a bola um pouco. Formei e tal, aquela alegria. Daí na segunda-feira você fala assim, puxa, agora tem que arrumar um emprego. Volta a pirâmide lá para baixo de novo, né? Então, essa pirâmide ela vai e volta o tempo todo, tá? E você satisfez a necessidade inferior, ela passa para a próxima. E assim sucessivamente, tá? A quarta, e aí você está lá em cima, mas de repente você está lá na sua colação de grau, tá autorrealizado, de repente bateu aquela vontade de fazer um número 2 ali, um xixi, tá? Pode estar chamando seu nome, você já não vai estar mais contente, você quer que a colação de grau acabe logo, você quer ir embora, esse treino acaba e por aí vai, tá? E aí porque a sua condição fisiológica não está satisfeita. Ou no meio da colação de grau, de repente, descobre que entraram na sua casa, o alarme disparou, entraram na sua casa, você não quer mais saber de pegar o canudo, você quer voltar para sua casa e salvar suas coisas. Aí você volta de novo ali, né? E aí assim, vai indo e voltando, tá? A 4, ela é falsa, porque nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide, nem todas as pessoas conseguem alcançar a autorrealização, tá? E não tem relação direta com dinheiro, não tem relação direta com sucesso profissional, tá? Eu já conheço, e não foi uma ou duas pessoas, não, foram várias pessoas que deixaram, às vezes, de fazer curso de medicina, de direito, né, de contábil, de administração, para fazer outros cursos em tese, né, em teoria, mais simples, ou que remunera, entre aspas, pior, né, professor de letras, professor de matemática, né, por quê? Porque como advogado, como médico, já não estava ali satisfeito, não era aquilo que queria, não estava se sentindo autorrealizado. E tem muita gente que acha errado
E não é a questão de achar errado, pode até ser meio estranho, né? Mas não é errado se a pessoa não consegue chegar ali na autorrealização. Muitas e muitas e muitas pessoas estão largando o trabalho em cidades grandes, estão migrando para cidades menores, estão buscando qualidade de vida. Nos Estados Unidos, as pessoas estão mudando para o meio do Alasca. Leva um dia quase que inteiro de helicóptero para chegar, leva 10 dias caminhando de a pé, né? Então, ele quer se isolar e ali ele se sente autorrealizado. E a 5, a afirmativa 5, ela fala que o comportamento motivado funciona como um canal pelo qual muitas necessidades fundamentais podem ser expressas ou satisfeitas. Então, essa 5 também, a afirmativa 5, né, ela é verdadeira, porque o comportamento, ele é motivado, ele acaba funcionando como um canal para as necessidades. Então, eu sinto fome, a ideia é ir comer. Se eu não comer, eu não fico autorrealizado. Se eu comer, eu fico nervoso. Se eu não comer, eu fico nervoso, né? E por aí vai. Da mesma maneira, tá? Que essa autorrealização tem pessoas que alcançam muito rapidamente. E quanto mais jovem é a pessoa, né? Ou quanto mais próximo ali da idade da criança, mais fácil é dela alcançar uma autorrealização. E quanto mais adulto, mais de idade, mais difícil é alcançar a autorrealização. Então, a criança, às vezes, fica autorrealizada com um pirulito, com um docinho, né? E aí, o adulto, você já bancou uma viagem para ele, pagou o aluguel do mês dele e está lá rabugento, insatisfeito e por aí vai, né? Então, essa pirâmide das necessidades, onde que se aplica isso dentro da teoria das relações humanas? Que as organizações, elas precisam entender que às vezes o funcionário está passando por um problema ruim porque ele não está conseguindo focar ou não está conseguindo atender essa pirâmide, tá? O ideal é que todo colaborador chegue para trabalhar ou aqui no nível verde ou no nível azul, né? Ou satisfeito até a estima ou até a autorrealização. Isso é muito raro de acontecer. A pessoa está com um problema financeiro, a pessoa está passando por um problema familiar, por um problema pessoal, fez uma fofoca lá que não pegou bem, as pessoas estão criticando ela e por aí vai. Rede social, pessoal, detona às vezes com as pessoas. Tem gente que acaba vivendo muito de falsidade por rede social, e aí as pessoas, isso acaba reverberando na vida real dela e no trabalho, tá? Hoje a gente eu estou participando de uma seleção, de um processo de recrutamento e seleção, e antes de eu entrevistar as pessoas, eu procuro no Facebook ou no Insta se ela tem rede social. E pelas fotos postadas, eu meio que já tenho a noção do que essa pessoa gosta, o que ela faz, o que ela quer mostrar para as pessoas. E aí teve uma que a foto, acho que as 15 primeiras fotos, ou as 15 últimas fotos, era só bebida, cerveja, uísque. Eu já estava ficando bêbado de olhar aquilo lá. E aí eu perguntei, né? Falei, você bebe, né? Ah, pouquinho, de vez em quando só. Eu falei, ó, não é isso que você está mostrando aqui na sua rede social, né? Então, eu já vi pessoas aqui em Cáceres que vai aqui a famosa é a Praça Barão, né? A praça central aqui é a Praça Barão. Então a pessoa vai, pega lá uma garrafa de cerveja, põe na mesa, isso não é um papel, né? Uma garrafa de cerveja, bate 5, 6 fotos de ângulo diferente e vai postando uma foto a cada 10 minutos, mais ou menos. Quem vê acha que a pessoa bebeu umas 6 garrafas à noite, né? Sendo que ela só tomou uma e foi postando as fotos em lugares diferentes. Então, tem pessoa que, né, assim, a rede social, ela acaba muitas vezes fazendo com que as pessoas queiram ter aquela vida. E por não ter aquela vida, ela acaba se frustrando, dificultando alcançar a realização pessoal, tá? Isso interfere na questão do comportamento das pessoas, na geração das pessoas, tem geração X, Y, Z, né? Na geração Z, que é a geração atual, ela não se preocupa com estabilidade do emprego, ela não se preocupa com um planejamento de longo prazo, ela vive cada dia um dia, né? Então é diferente. Se a empresa quer funcionários que vivam cada dia um dia, vão contratar funcionários em tese mais novos. Se ela quer um que se planeja, vai contratar um de meia idade para mais idade, e por aí vai, tá? Se ela quer um tradicional, geralmente é mais antigo, e por aí vai, tá? Então, questão 6.
O conceito de homo econômico, segundo o qual toda pessoa é concebida como influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas, materiais, está diretamente relacionada à administração, aí sistêmica, humanística, burocrática ou científica. Rapidinho essa aí, que essa aí é curtinha. Vamos lá, então, que essa é mais rápida. Então, na 6, a maioria aqui, deixa eu ver aqui no chat, colocou letra D, o Jesse colocou letra D, e a Raíssa, Darlene, o Marcos e a Flávia colocou letra A, tá? Essa 6, pessoal, a resposta dela é letra D, é científica, tá? Por quê? O conceito de homo econômicos é aquele que lá o Taylor, o Fayol, colocou como homem-máquina, tá? O ser humano vai trabalhar com base no seu... ele vai trabalhar esperando receber um salário. O homo econômicos, ele trabalha voltado para o salário, a recompensa salarial, econômica, material, tá? E a administração sistêmica, a ideia dela é trabalhar com uma visão holística, com a visão também planejada, com a visão de compreender todo o processo ali, tá? Mas o modelo de administração sistêmica, ele até pode ter traço do homo econômico, mas a modelagem sistêmica, ela não é exclusivamente econômica e ela tem uma predominância do homo social, tá? Maior até do que o homo econômico. Deixa eu avançar aqui para a próxima, tá? Lembrando que o Homo econômicos, ele é muito associado à teoria do homem-máquina, tá? Então, é um ser humano mais limitado, que prevalece a força técnica ou física, a prevalência da remuneração, da recompensa salarial, né? E que o esforço dele só vai valer a pena se ele for receber a mais, senão ele não reconhece como, não se despende do esforço, tá? E por fim, aqui, a última questão, que é a 7, pede para relacionar e marcar, né, a alternativa correta. Quando for 1, é administração científica, quando for 2, é teoria clássica da administração. Então, um minutinho também, essa eu vou dar até um pouquinho mais aqui, porque é mais longa, e aí eu já venho com a resposta, tá?
Bom, vamos lá, então, vamos uma por uma. A maioria aqui ficou entre a C e a D, tá? Então, vamos lá. Aumento da produtividade da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional, tá? Essa afirmação é da administração científica, tá? Nível operacional, eu tenho estratégico, tático e operacional. Nível operacional é o nível de tarefas, é o nível mais baixo da organização, tá? Quando eu estou falando de tarefa, tá? Eu estou me referindo à parte científica, tá? Então, seria o número 1. Deixa eu voltar aqui para o slide, tá? Número 1. A segunda afirmação, abordagem de baixo para cima, ou seja, do operário para o supervisor e o gerente. Quando eu estou falando de abordagem de baixo para cima, eu estou falando do nível mais baixo, que é o operacional. Eu foco mais nessa parte de baixo, e aí sim, sanando ela, ou estando satisfeito, eu passo para o supervisor ou o gerente. Então, essa abordagem de baixo para cima também tem a ver com a administração científica, tá? Então, também é um nessa aqui, porque o foco é no operacional, na parte de baixo, na tarefa, e aí eu vou passando para os próximos, tá? A terceira diz que o aumento da eficiência da empresa por meio das disposições do órgãos componentes da organização. Essa aqui já é da teoria clássica, porque aqui eu estou buscando eficiência por meio da organização, de como vai estar montado os meus órgãos, meus departamentos ali dentro. Tá? Então, essa aqui seria o 2. Tá? Estou fazendo com o mouse aqui, por isso está ficando esquisito. Abordagem de cima para baixo, ou seja, da direção para a execução. Aqui eu tenho o inverso da administração científica. Aqui eu tenho a teoria clássica também. Então, portanto, eu tenho a 2. Professor, mas por que aqui abordagem de cima para baixo não é teoria científica? Porque quando eu falo de cima para baixo, eu estou fazendo toda a organização, todo o nível de habilidade conceitual, estratégico, para a parte operacional. Então, quem foca na parte estratégica, na parte operacional, que aí você tem um planejamento, é a administração clássica, tá? É ela que vai focar na organização, na base e no pensamento da organização, do planejamento dela, tá? Organização racional do trabalho tem a ver com administração científica. Então, aqui é 1. Ixi, tampou aqui, eu não vou conseguir desfazer isso. Essa penúltima aqui, organização racional do trabalho, ela tem a ver com a administração científica. É uma das ideias que o Taylor colocou. Quando eu falo organização racional do trabalho, eu estou falando em organizar o trabalho de maneira inteligente, de maneira que o trabalho, a tarefa, seja organizada de maneira mais eficiente. Então, não é necessariamente economia, mas sim uma organização mais adequada, mais eficiente, mais inteligente. Tá? Lembrando aqui que o Taylor, né, aquele exemplo que eu falei de pegar vários funcionários, pegar aquele que melhor desempenha, né, e servir de modelo, reduzir o tempo dele e fazer com que ele seja o tempo padrão ou funcionário padrão para a organização. E a última aqui, a ênfase na estrutura e no funcionamento da organização, é da teoria clássica, é o 2, tá? Então, dessa maneira, a gente tem 1, 1, 2, 2, 1, 2, tá? Que é a letra E, como resposta final, tá? Então, com isso aqui, eu concluo a nossa revisão, né? Lembrando que tem até amanhã ainda para fazer a atividade, a gente está com quase 60 alunos matriculados, mas tem uns 40, 42 aí fazendo, tá? E até antes da aula só tinha 11 que tinha feito. Então, como eu falei, são 3 tentativas, tenta fazer pelo menos uma antes da aula de revisão e deixa uma ou 2 para fazer depois. Porque se fizer tudo antes, perde a aula de revisão, e se deixar tudo para depois, pode dar algum problema, alguma emergência e por aí vai, tá? Não sei se tem mais alguma dúvida, senão vou encerrar aqui a gravação para não ficar tão extenso. São 3, tá? Eu liberei 3 nessa segunda tentativa, porque
apesar de ter menos questões no banco, tá? Bem menos do que a primeira atividade, mas o conteúdo era mais extenso, né? Mais teorias, mais aulas, mais tempo de aula, então por isso que eu liberei 3, tá? Beleza. Como acho que está sem dúvida, né? Vou encerrar aqui então a gravação, tá? Acho que eu consigo postar ainda hoje no Siga essa gravação. E aí, qualquer alguma outra dúvida, me avisa lá no grupo, me manda e-mail aí que eu respondo, tá? Então, feliz 2023 para vocês e bom estudo aí. Qualquer coisa é só me avisar. Tchau, tchau.